um dia muito xoxo lá fora e eu tinha planos e coisas que eu tinha que fazer lá fora, mas neste momento não dá, então vou gravar aqui um bocadinho para vocês. Na verdade, eu tenho coisas que eu quero falar, mas ainda não estão completamente organizadas, portanto, isto é capaz de ser assim um bocado randomly talking. Então, o que é que eu queria falar? Eu queria falar de assuntos relacionados com viajar no Japão, como sempre, dar dicas, esclarecer situações, ajudar-vos a tomar melhores decisões, decisões mais informadas, mais realistas, da minha experiência, da experiência das pessoas que eu ajudo e que eu acompanho e a quem eu presto serviço de várias maneiras, mas sobretudo para vos dar assim uma visão de como é que as coisas se passam quando vocês estão no Japão, quando vocês passeiam no Japão. Então, especificamente para casais. Quando eu vou para o Japão com grupos, que é a esmagadora maioria dos casos, ou estou a acompanhar investigadores, ou estou eu a fazer a minha própria investigação e alguém me está a dar assistência a mim, ou então estou sozinha. Então essas duas realidades, ou os grupos, ou estar sozinha, são a maior parte da minha experiência. Mas pontualmente aparece também a experiência de casais. Nesses casos, mais uma vez luas de mel, ou não só luas de mel, mais uma vez nesses casos muitas vezes eu não acompanho, não é? O objetivo é fazerem uma viagem de casal, é estarem sossegaditos, a desfrutarem da companhia um do outro e do próprio Japão. Mas, através de tentar resolver alguns problemas que surgem com eles e com o planeamento da viagem, eu também aprendo. E então estou a partilhar o que eu aprendo convosco. E acho que é útil dar assim algum feedback porque é tão sensível, não é? Quando nós estamos a viajar em casal, isto independentemente do género e da orientação, quando se está a viajar em casal, eu acho que ainda é mais sensível o tipo de experiências que acontece. Por um lado, podemos levar tudo mais na brincadeira porque estamos felizes e bem dispostos, mas por outro lado também deixa mais recordação, deixa mais marca. Então, vou falar um bocado disso. A primeira vez que eu queria fazer é que, e isto é mesmo, não é esquisitice da minha parte, não é uma questão de perspectiva. Claro que vocês podem confirmar tudo o que eu estou para aqui a dizer nos meus vídeos com outras pessoas ou pedir outras opiniões e se calhar até vão divergir em alguns aspectos. Mas isto que eu vou dizer a seguir é mesmo uma coisa que eu gostaria que tivessem em conta como algo mais sensível do que parece à primeira vista, que é a questão das manifestações de afeto, nomeadamente as manifestações físicas de afeto, não é? Aquilo que em inglês se diz PDA, Public Display of Affection, no Japão. Então, no Japão, na sociedade japonesa, na maneira como os japoneses que crescem no Japão, na maneira como eles são educados, ao contrário do que muita gente pensa, não é um povo frio, gélido e distante. O que acontece é que todas as sociedades têm níveis diferentes para aquilo que acham que é aceitável manifestar em espaço público, em espaço privado e em todos os níveis pelo meio que existem. Fazer coisas como um casal, fazer coisas como abraçar-se calorosamente e demoradamente, haver muito contacto físico, passar o braço no braço do outro e passar as mãos no fundo das costas ou qualquer coisa desse género e beijar, sobretudo beijar em público, são coisas um bocado... causam bastante desconforto aos japoneses. São coisas um bocado na fronteira entre meter nojo e ofender. Ok, somos portugueses, eventualmente espanhóis, norte-americanos, sei lá, outras culturas em que isso não é estranho. Quer dizer, se virmos casais na rua de mãos dadas, muito juntinhos, a apertarem o bracinho e darem uns beijinhos de vez em quando, ok, são um casal. Isto independentemente da idade, podem ser adolescentes ou podem ser um feliz casal com 50 anos de casado. Ok, não, isto não nos aquece nem nos arrefece, não é uma coisa chocante, não tem grandes consequências. Agora no Japão isto é mau, não vou dizer que vai a polícia correr atrás de vocês e passar-vos uma multa, mas é francamente ofensivo e desconfortável a níveis de manifestação física de afeto, mesmo entre casais. E
pode fazer-vos sentirem-se mal ou pode fazer-vos terem que sair de um lugar porque vos dizem que têm que sair desse lugar. Se vocês estiverem realmente a agarrar-se muito, vocês podem ser convidados a sair de certos lugares. Bares, cafés, parques temáticos, museus, seja o que for, e é sempre muito mau ser mandado sair de algum sítio, não é? Quando estamos de férias, evitem isso. Então, essencialmente, queria-vos salientar que todas as culturas são diferentes, há níveis relativos de tolerância a certas coisas e de normalidade de certos comportamentos, e os japoneses manifestam atenção e carinho e até atração de maneiras mais subtis, manifestam-na, ela está lá, não é um povo frio, antes pelo contrário, mas vocês têm que aprender a regular o botão do volume da sensibilidade a essas coisas, é essencialmente isso. E depois, sei lá, até podem descobrir maneiras mais interessantes de olharem um para o outro com romance, sem ser propriamente agarrarem-se. Não sei, sejam criativos, mas em espaço público refreiem, doseiem essas manifestações de afeto. Vocês vão ver de vez em quando uns adolescentezinhos de mãos dadas, eventualmente, sobretudo da parte do rapaz para a rapariga, porque é mais difícil aos rapazes não tocarem, passar-lhe a mão no cabelo ou poisar-lhe a mão na cabeça, assim por cima, como se fosse a dar festinhas no animal de estimação. Portanto, claro que ele quer lhe fazer outra coisa, mas o que ele pode fazer é dar festinhas, portanto ele dá festinhas, isso está tudo bem. Na cabeça, assim, de uma maneira que parece childish. Pronto, é uma maneira de usar. É muito difícil falar destas coisas porque só estando mesmo lá. Então é assim, não tenham medo se são um casal, ou até para fazer lua de mel, não tenham medo. É um destino lindíssimo e é muito, muito bom viajar em casal e viajar na lua de mel. Mas pronto, mas não vai dar para andar a agarrar, rebolar na areia, estão a perceber, assim, como se não tivesse consequências. Outras questões. Esta é uma questão prática mesmo, e já aconteceu tantas vezes, tantas vezes. Pessoas que vão a restaurantes ou a cafés e pedem uma coisa para partilhar. É muito comum mesmo. Em Portugal e em toda a parte do mundo eu faço imensas vezes isso com o meu marido, sobretudo se for assim uma sobremesa gigantesca que eu tenho vergonha de pedir para mim própria, apesar de eu querer comer aquilo tudo. E então pedimos uma para dividir. Ora, isso nos cafés no Japão não é normal. Não é normal e provavelmente vocês vão ser abordados por um funcionário a dizer que tem que pedir outra coisa qualquer. Então, é muito comum nos restaurantes, nos cafés, nos bares, nos estabelecimentos que vos servem coisas, é muito comum ser, apesar de não estar escrito em lado nenhum, e não está, pode não estar escrito e pode também estar, mas a esmagadora maioria dos casos não está escrito em lado nenhum, que isso é obrigatório, mas se vocês estão numa de dividir uma coisa e dar à boca um do outro, ou simplesmente partilhar, mesmo cada um com a sua colherzinha ou com o seu garfinho, partilhar qualquer coisa, que é uma coisa que é muito comum quando se faz em casal, quando se faz com amigos também, mas com casal é mais comum. Esse tipo de coisa não funciona no Japão, portanto vocês vão ter que pedir duas coisas de comer ou duas coisas de beber, e essa cena de dividir, não, isso não funciona lá. Que outras coisas práticas é que eu vos posso dizer? Se vocês tiverem, eu estou-me a rir, mas isto não é cómico, isto é um bocado chato. Ok, vamos supor que estamos a falar de um casal heterossexual, não desfazendo os outros, mas é toda uma outra questão os outros. Vamos supor que estamos a falar de um casal homem-mulher. Se vocês estiverem a interagir com outra pessoa num serviço, num café, num restaurante, num hotel, num workshop, numa visita guiada, seja o que for, dependendo do género da pessoa, que eu estou a supor que é japonês ou japonês misturado com outra coisa qualquer e que é o vosso interlocutor, mas que é uma pessoa que está a viver no Japão e que é, pelo menos parcialmente, japonês, essa pessoa vai sempre dirigir-se à pessoa do seu próprio género, ou se estiver numa posição de subserviência, como por exemplo um funcionário do hotel, vai dirigir-se à pessoa do sexo masculino. Então como é que isto funciona no Japão? No Japão, se houver uma parelha homem-mulher, o homem é sempre considerado mais importante. I know, it sucks. That's life. That's Japan.
E toda a gente se vai dirigir ao que é mais importante. E o que é mais importante é que vai determinar o que é que acontece a estes dois. Ok? É assim que o Japão funciona. Por exemplo, eu como investigadora, quando eu ando no Japão a fazer entrevistas, e porque eu as quero filmar e gravar de uma maneira que depois eu possa apresentar do ponto de vista académico, e eu quero que as coisas não fiquem só em japonês gravadas, apesar de eu depois subcontratar tradutores para passarem aquilo tudo a limpinho e verificarem e não contar só comigo, passar por muitas pessoas no caminho, mas, por exemplo, eu quero fazer estas entrevistas, eu quero fazer este trabalho de campo, eu quero arranjar um intérprete que faça a tradução simultânea no caso das entrevistas e no caso das gravações. Eu tenho que ter o cuidado de subcontratar um intérprete que seja homem e que seja mais velho do que eu. Porque as pessoas com as quais eu estou a falar não vão responder às minhas perguntas e não vão falar de volta para mim porque eu sou mulher e porque eu sou mais nova. Então, eu podia ter duas atitudes. Podia revoltar-me contra isto e entrar na senda dos direitos e do feminismo e da igualdade académica e da oportunidade e não sei o quê. Ou eu posso utilizar o meu tempo de forma inteligente e gerir essa realidade da sociedade japonesa e da maneira de funcionar da sociedade japonesa e arranjar um intérprete que anda sempre comigo e que é um homem e que é mais velho e que assim eu tenho a certeza que quando ele fizer as perguntas, as pessoas, que são as minhas perguntas, que eu previamente lhe disse a ele o que é que eu quero que ele pergunte, as pessoas vão-lhe responder e eu vou estar ali a tomar notas e a filmar e a fazer a pergunta seguinte e assim sucessivamente. Ou seja, isto para vos dar um exemplo prático de como é que, conhecendo as regras da sociedade japonesa e da maneira como as coisas funcionam e do sistema de valores que eles têm, como é que nós podemos usar isso a nosso favor. Então, combinem entre vocês, casal, comuniquem, isto até pode ser bom para vocês, comuniquem muito, porque as interações vão ser feitas sobretudo do homem, do casal, com o elemento exterior, seja ele qual for. Para a mulher é extremamente frustrante porque eles não olham na vossa cara e não falam com vocês e é como se vocês não existissem. Mas pensem que só é frustrante porque nós temos este mindset ocidental e achamos que a nossa civilização é... ou podemos cair no erro de achar que a nossa civilização é mais avançada à face da Terra, isso é discutível. Na prática o que eles estão a fazer é mostrar respeito e perceber que tem que se dirigir ao homem e não à mulher. Mas pronto, quando uma pessoa está assim um bocado a zeros e não sabe como é que o Japão funciona, isto pode ser um bocado chato e revoltante e confuso mas porquê que os taxistas não me respondem, não me falam na cara? Mas porquê que as recepcionistas do hotel não me respondem, não me falam na cara? Mas porquê que isto ou aquilo? Pronto. É porque no casal há um que é, digamos assim, o porta-voz e há outra que é a dondoca que anda atrás. Mesmo que não seja, ok? Todas as pessoas são diferentes e o Japão é muito peculiar. Deixa-me ver se eu me lembro de mais alguma coisa. Termas. As termas no Japão, as onsen. As termas no Japão usam-se sem roupa, não é? As pessoas quando vão, não sei se vocês já ouviram falar, não é? Termas, podem ser realmente termas de origem vulcânica e a água ser de furnas, não é? Ser de solos que têm atividade vulcânica e que já vêm à superfície naturalmente quente, ou podem ser onsens, por exemplo, dentro de alguns ryokans e dentro de alguns hotéis e até algumas onsen abertas ao público em bathhouses, em casas de banhos públicos. Nem todas são de água que emerge vulcânica, algumas são de água que é aquecida para as onsen e que pode ser enriquecida com algum nível de mineralização ou podem fazer uma ionização da água. Já estive num hotel que tinha onsen porque ionizava a água do sistema da água normal. Enfim, as onsen têm sempre a particularidade de serem uma casa de banhos em que vocês têm uma zona em que se despem e guardam a vossa roupa, depois uma zona onde entram já sem roupa, só com uma toalhinha que transportam à frente do vosso corpo ou envolvida no vosso corpo, e depois vocês põem a toalhinha de lado. Lavam-se todos muito bem lavadinhos da cabeça aos pés, enxagam-se tudo muito bem enxugadinhos e depois vão para o recinto da água quente propriamente dita, que é uma mini piscina onde não podem nadar, só podem realmente entrar e ficar a desfrutar da aguinha quentinha, mais ou menos parados, podem se movimentar um bocadinho, mas não podem andar a esbracejar e a borrifar toda a gente.
E aí ficam uns 10 minutinhos, aquilo que for confortável para vocês, não fiquem demasiado, porque depois, se a água, sobretudo se a água estiver muito quente, podem ficar um bocadinho tontos. Se a água estiver muito quente, às vezes as pessoas baixam-lhes o nível de açúcar no sangue e ficam um bocadinho tontos, portanto estejam atentos à vossa maneira de responder a estar mergulhado em água tão quente. As onsen também têm temperaturas diferenciadas, não são todas iguais. Eu, por exemplo, já estive numa onsen em Beppo em que eu não consegui entrar na última piscina porque a água estava a 70 graus e eu não consegui. E pronto, fiquei a pensar, bolas, sou fraquinha para as onsen a sério. Mas enfim, as onsen processam-se assim. Depois vocês saem da água, não sei se enxagam outra vez, porque a própria água faz bem à pele, deve ficar em contacto com a pele. Voltam ao sítio onde deixaram a vossa roupa, não se enxagam, limpam-se só com a toalha, voltam a vestir a vossa roupa, secar o cabelo, arranjarem-se essas coisas. Aquela parte tem, pelo menos a das mulheres que eu conheço, aquela parte tem secadores, tem sítios para vocês arranjarem e saem. Pronto, essa é a experiência das onsen. Saem de lá, não só lavados, mas refrescados, revigorados. A ideia das onsen é que vocês recuperam energia através deste relaxamento quase spa. A lógica é um bocado do spa. Nas onsen têm que andar sem roupa, como vêm ao mundo. E por isso elas estão geralmente divididas entre géneros. Há onsen com a zona das mulheres e com a zona dos homens. Também há onsens que, e às vezes até dentro de estabelecimentos de hotelaria, dentro de ryokans, dentro de hotéis, há onsens que são pequenas em tamanho e não estão divididas de homens e mulheres. O que eles têm é um horário para ser usado por homens e um horário para ser usado por mulheres. E agora vamos à questão do vídeo, que é dos casais. Como é que os casais funcionam? Quando vocês estão em casal e querem estar numa onsen conjunta, vocês têm que procurar, por exemplo, no tipo de alojamento ryokan, e podem ir, por exemplo, à Associação Nacional de Ryokans do Japão, que tem um website que está em inglês e que tem a lista de todos os estabelecimentos da tipologia ryokan que estão associados, é a Associação Nacional de Ryokans, e muitos deles têm onsen para casal. A onsen para casal geralmente funciona anexa ao quarto que se está a alugar. Os quartos dos ryokans são quase sempre quartos de estilo em que têm o chão em palhinha, em tatami, dormem em futon, que é uma cama baixa, amovível, é basicamente um conjunto de 2 colchões que se colocam sobre o tatami e depois se tiram de manhã. A divisão em si é muito ampla e é convertível no que se quiserem, é uma das características da arquitetura tradicional japonesa. E depois, anexa a esse quarto, tem uma zona que é assim uma espécie de varanda fechada, que é normalmente onde servem as refeições. Os bons ryokans servem-vos as refeições no próprio quarto, embora também haja a opção de vocês irem a uma sala comum comer. E depois tem lá está, a onsen associada àquele quarto, que pode ser utilizada pelo casal. Então, quando um casal quer utilizar onsen no Japão, hoje em dia há pouquíssimas onsen verdadeiramente mistas. E é muito mais fácil, se vocês querem ter essa experiência, terem num contexto de uma onsen que fica dentro do vosso próprio estabelecimento hoteleiro, e maioritariamente são nos ryokans. Não quer dizer que não haja onsens mistas no regime Public Bathhouse, mas não são propriamente os sítios mais aconselhados. Eu não tenho problema nenhum com isso, mas se vocês são visitantes, são turistas e não falam japonês, se calhar vai ser um bocado mais complicado entrarem nesses sítios e estarem lá nesses sítios. Pronto, e acho que já falei tudo. Tanto a questão dos pedidos nos restaurantes, terem que pedir 2 coisas e ser difícil partilhar uma, ou impossível, podem-vos exigir que paguem 2, isso é o normal. A questão das manifestações públicas de afeto e intimidade, muito, muito, muito importante. Pronto, eu acho que era isso basicamente que eu queria dizer. Se eu me lembrar de mais alguma coisa, depois eu atualizo. Queria só deixar a mensagem no final que realmente o Japão é um destino lindíssimo para casais. Estas e outras particularidades fazem parte da experiência de viajar num sítio do outro lado do mundo, que é muito diferente. Se estão a pensar fazer em particular viagens de lua de mel, seja qual for a vossa noção acerca do que é lua de mel, porque eu compreendo que as pessoas podem querer fazer a lua de mel mesmo sem um papel passado, porque lhes apetece, está tudo bem na mesma. Portanto, se vocês quiserem fazer assim uma viagem mais romântica no Japão, acho que é realmente um destino lindíssimo para o fazer.
Já fiz alguns planos de luas de mel para o Japão, mas não para portugueses. Não sei porque os portugueses ainda não descobriram que é lindo. Excepto um casal que eu conheço, que ela é portuguesa e ele é japonês. Mas essa fico mesmo lá. E depois também em relação à época do ano, eu acho que para a lua de mel, o que eu vou dizer, provavelmente vou ter montes de gente a cair-me em cima e a dizer não. Que é, eu acho que a época das Sakura não é a melhor época para fazer uma lua de mel no Japão. Não me matem! Mas é assim, na Sakura, na primavera, está toda a gente lá. O turismo tem aumentado imenso no Japão na primavera. Nesta última primavera de 2019 foi sufocante para quem está, sobretudo, a trabalhar e acompanhar grupos. E eu começo a achar que é mesmo melhor o outono. Apesar de também ter muito turismo, é muito, muito lindo. Consegue-se fazer um percurso a passar pelas montanhas que estão com o Momiji, com os áceres a tornarem-se avermelhados. Do ponto de vista dos festivais gastronómicos e culturais, tem ofertas muito interessantes. É muito agradável o clima. Cada vez mais temos outonos a menos, em vez de ser outonos com muita chuva e muito frio. O frio vem mais tarde, coisas que vêm com o aquecimento global. Portanto, eu cada vez mais acho que o outono é uma época muito, muito bonita para fazer viagens em casal e luas de mel no Japão. Lá está, sabendo para onde passar e por onde ir e como aproveitar o melhor possível realmente estas ofertas que o país tem. Pronto, uma grande beijoca para todos. Espero que estas dicas vos desmontem algumas ideias na cabeça. Não as estou a dizer para limitar os desejos de ninguém, simplesmente para vocês saberem como contar e terem um input de alguém que anda e vai e volta e fala com muita gente sobre isto. Se quiserem saber mais sobre como viajar ao Japão e como aproveitar do Japão aquilo que ele tem de melhor, podem sempre contactar-me. Eu sou a Inês Matos. Estou a mostrar o Japão aos portugueses. Tenho um blog que chama-se Um Longo Verão no Japão. .com, Um Longo Verão no Japão. Também é o meu e-mail, umlongoveronojapão@gmail.com. E muito em breve vou começar a fazer vídeos a partir do Japão. Portanto, estejam atentos. O canal do YouTube tem vídeos todas as terças, sextas e domingos, excepto quando eu estou no Japão a trabalhar e o ritmo fica um bocado diferente. Uma grande beijoca para todos e até ao próximo vídeo.